Nesse vídeo nós vamos estudar medidas resumo de tendência central, mas com foco na variabilidade, principalmente o desvio padrão. Nós vamos mostrar que a amplitude como medida de variabilidade é limitada. Até a aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu que ela poderia ser utilizada, mas agora a gente vai perceber a limitação dela. Vejamos o seguinte exemplo. Nós temos duas turmas, turma A e turma B. A turma A, cada bolinha é um aluno, e esse número aqui é a nota que ela tirou. Então tem um aluno com nota 0, um com nota 4, um com nota 5, um com nota 6 e um com nota 10. A turma B, eu tenho um com nota 0, um com nota 1, nota 9 e nota 10. Precisamos calcular as medidas resumos de tendência central. Na turma A média é 5 e a mediana é 5. Como que eu sei? Sem fazer o cálculo, porque a distribuição é simétrica e, portanto, a média está no meio. Na turma B, a média e a mediana são 5, porque a distribuição é simétrica e, portanto, a média está no meio. A amplitude é a distância entre o menor e o maior. Então, no caso da turma A, a amplitude é 10, na turma B é 10. Resumindo, nós temos esses dados. Agora, se a gente se basear apenas na tabela, a gente consegue saber qual turma foi melhor? A resposta é não. A gente não consegue saber, porque os dados são iguais. Mas a gente sabe que os resultados das medidas resumo são iguais, mas a gente sabe que as notas não foram iguais. Então, essa tabela pode nos induzir ao erro de achar que são duas turmas com as mesmas notas. Por que acontece isso? Porque a amplitude como medida de variação, ela é ilimitada, pois ela pega apenas os valores extremos. Então, as notas das duas turmas são iguais, mas as medidas resumo de tendências centrais, as notas das duas turmas são diferentes, mas as medidas resumo de tendências centrais são iguais. Pois, olha que os dados da turma A estão mais próximos da média. No entanto, a amplitude das duas turmas são iguais. Nós queremos achar uma medida de variação que leve em conta todos os dados. Então, precisamos ir além da amplitude. Então, temos esses dados e queremos encontrar uma medida de variação que possa considerar todos os dados, não apenas o primeiro e o último. Como que a gente podia fazer? Uma forma simples de pensar nisso é assim. Pensa que aqui é uma estrada e que esses números aqui são as quilometragens da estrada. E cada bolinha é um carro. Então, nós temos um carro no 0, quilômetro 0, um carro no quilômetro 4, 5, 6 e 10. Todos os carros querem ir até o quilômetro 5, que é a média, onde está um posto de gasolina, pois todos vão abastecer. A pergunta é, qual é a distância média que os carros irão percorrer? É bem simples, basta ver a distância do primeiro, que é 5, a distância do segundo, que está na posição 4, que vai até o número 5, vai percorrer 1 km. Esse carro que está na posição 10 vai percorrer 5. Na posição 6 vai percorrer 1. E o que está na posição 5 não vai percorrer nada, porque já está lá. Então, qual é a distância média percorrida por todos os carros para chegar no posto de gasolina? Basta calcular a média entre 5, 1, 0, 1 e 5. Portanto, a distância média é 12 dividido por 5, que dá 2,4. Os carros percorreram, em média, 2,4 km. Voltando para o nosso exemplo. Nós queremos saber o desvio médio das notas em relação... Nós queremos saber o desvio dos dados em relação à média. Então, o jeito é... Essa tabela nos ajuda. O que a gente faz? A gente coloca aqui... Nota é o valor de x. Então, a gente coloca 0, que é a primeira nota. 4, 5, 6 e 10. Aqui a gente coloca a média. 5, 5, 5, 5 e 5. E aqui a gente faz o desvio. 0 menos 5, igual a menos 5. 4 menos 5, que é igual a menos 1. 5 menos 5, que é igual a 0, 6 menos 5, que é igual a 1, e 10 menos 5, que é igual a 5. Vou somar os desvios, então eu tenho menos 5 com menos 1, menos 6, 1 com 5, 6, somando tudo dá 0. Só que nós estamos
diante de um problema. Como pode dar zero? Eu quero saber comparar os desvios das duas turmas e deu zero. E se eu fizer a mesma coisa com a turma B, também vai dar zero, pois os desvios em relação à média sempre vão dar zero. Entretanto, os dados não estão desviando zero. Por que acontece isso? Porque o desvio em relação à média sempre vai dar zero. Mas como eu resolver esse problema? Eu preciso tirar esse negativo daqui. Então, qual é o procedimento matemático que eu consigo tirar esse negativo? Voltando no problema dos carros, a gente pensou lá como distância. Então, o que é distância? É o módulo dos desvios. Isso é distância. O módulo da diferença entre dois valores. Então, se eu calcular o módulo, eu consigo chegar em valores positivos. Então, aqui, módulo de menos 5 é igual a 5. O módulo de menos 1 é igual a 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de 1 é 1. Módulo de 5 é 5. Somando tudo, eu tenho o número 12. Então, o que significa 12? Significa a soma do módulo dos desvios. Então, a soma dos desvios é 12. Mas eu não quero a soma, eu quero a média dos desvios. Então, eu pego 12 e divido pelo número de elementos, que no caso é 5. Sendo assim, eu tenho 12 dividido por 5 dá 2,4. Então, o que é 2,4? É a média dos desvios. Falando de forma diferente, é o desvio médio. Então, 2,4 significa que os dados se desviaram, em média, 2,4 da medida resumo de tendência central, que no caso é a própria média. Então, os dados se desviaram 2,4 em relação aos 5. Se desviaram em média. Portanto, isso é desvio médio. Podemos fazer a mesma coisa com a turma B. Então, aqui eu tenho os desvios, calculo o módulo, deu 18, pego 18, divido por 5, por 4, não por 5, porque aqui são 4 dados. Cheguei em 4,5. Então, o que é 4,5? É a média dos desvios, ou o desvio médio. Portanto, o que é desvio médio? Bom, o que a gente fez? A gente somou. Então, eu ponho aqui o símbolo de soma. Somatório. Somou o quê? O módulo dos desvios. E depois que a gente somou, variando de 1 até n, ou seja, o que significa esse variando de 1 até n? Que eu estou fazendo o desvio, estou somando o primeiro desvio, o segundo desvio, o terceiro. Então, esse i é x1 menos média, quer dizer, o primeiro dado menos a média. x2 menos média é o segundo dado, x3. Até no nosso caso é o x4 menos a média. Quem é o x4? É o 10. x4 significa o quarto elemento. Então, isso que significa? Bom, tudo isso eu vou dividir pelo total de elementos. Se o último elemento é o x4, então é porque eu tenho 4 elementos. Então, eu vou dividir por 4. Mas no nosso caso, na fórmula, fica dividido por n. Isso é desvio médio. Então, perceba que a fórmula em si é bem simples. Ela não é complicada. É a soma dos desvios. Só isso. Bom, e se eu não posso usar um módulo? Qual a ferramenta na matemática torna o valor negativo positivo se não for usar um módulo? Esta ferramenta é elevar ao quadrado. Quando eu elevo um número ao quadrado, o número fica positivo. E quando eu estou fazendo isso, não estou mais calculando desvio médio, mas estou calculando variância e desvio padrão. Então, a variância e o desvio padrão é muito parecido com o desvio médio. A única diferença é que, em vez de calcular um módulo, eu elevo ao quadrado para tornar positivo. Então, a primeira parte é igualzinha. Agora eu pego, para calcular a variância, o desvio padrão, eu levo isso aqui ao quadrado. Vou ter 25, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, 5 ao quadrado, 25. Eu somo, chega no número 52. O que é o 52? A soma dos desvios elevado ao quadrado. Mas eu quero a média, então eu pego e divido por 5. Quando eu faço isso, eu obtenho a variância. Então, o que é variância? O que é variância?
é a média dos desvios ao quadrado. Só que a variância tem um problema, né? Ela deu o número 10 e os desvios aqui é 5, 1, 0. Não tem nada a ver com 10. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu estou interferindo artificialmente na magnitude dos números. Percebe que ele ficou bem diferente. 10 não tem nada a ver com 5. A média dos desvios deu 10, mas observando os desvios aqui, ele está em torno de 5, 1, por aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar esse número para a magnitude original. Como eu elevei ao quadrado, artificialmente, eu preciso desfazer o que eu fiz. Então, pensa assim, se eu tenho o número 7, eleva ao quadrado, dá 49. Eu tenho 49, quero voltar para o 7, o que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, ela faz o efeito oposto da potência 2, do expoente 2. Então, se eu elevei ao quadrado, quero desfazer, eu faço a raiz quadrada. Portanto, eu preciso desfazer o que eu fiz aqui e tirar a raiz quadrada de 10,9. Quando eu faço isso, raiz quadrada de 10,4, não 10,9, eu chego no número 3,2. Então, o que é 3,2? Raiz quadrada de 10,4. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo o desvio padrão. Então, desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. E o que é a variância? A média dos desvios ao quadrado. Posso fazer a mesma coisa com a turma B, e chego nesses números, divido por 4, dá 20,5 a variância. Tiro a raiz quadrada, chega no desvio padrão, que é 4,5. Então, o que é desvio padrão? Então, vamos lá. Como é que eu chego nesse 82? Eu somo. Somo o quê? Os desvios, média, dado menos média, ao quadrado. Começando do primeiro elemento até o último. Depois eu divido pelo número de elementos. Quando eu faço isso, eu estou calculando a variância. Mas eu não quero variância, eu quero desvio padrão. Ok, faz desvio padrão é a raiz quadrada da variância x. Dentro disso aqui está isso. Voltando para o início deste vídeo, nós tínhamos duas turmas, A e B, e a média, a mediana e a amplitude eram iguais. Então, média 5, mediana 5, dos dois grupos. Todavia, o desvio padrão capturou a diferença do A em relação ao B. Ou seja, o desvio padrão ficou 3,2 e do turma A e do turma B ficou 4,5. O que significa isso? Desvio padrão menor. Significa que os dados da turma A variaram menos em relação à média do que os dados da turma B. Isso significa que os dados da turma A estão mais próximos da média e os dados da turma B estão mais afastados da média. Então, é muito importante interpretar o significado do desvio padrão. Desvio padrão, quanto menor, menor a variação. Desvio padrão maior, maior a variação. Então, se a gente podia pensar, qual média representa melhor o conjunto de dados? A média do A ou a média do B? A resposta seria a média do A representa melhor a turma A, pois o desvio padrão do A é menor, portanto, os dados estão mais próximos da média. Para terminar, ficamos aqui com as fórmulas. A fórmula de desvio médio é essa, que já vimos. A fórmula da variância, que é a soma do desvio quadrado, dividido por n. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E a novidade aqui é que a fórmula da variância, quando estamos trabalhando com a amostra, é a mesma fórmula anterior, só que tem um menos 1 aqui. Então, a gente coloca o menos 1 aqui. Então, se a variância muda, o desvio padrão também muda. Então, qual a diferença entre o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral? No caso do amostral, tem o menos 1, divide por menos 1. E populacional, divide por n. É isso aí. Obrigado.